Oiê, tudo bem? Começando aqui hoje mais um quadro das minhas histórias com a psicologia positiva. E se você é uma pessoa que se interessa em entender o que as pessoas têm de melhor dentro delas, você vai achar interessante esse quadro. Acompanhe aí que eu já tenho 2 postagens sobre minhas histórias com a psicologia positiva. Bem, no primeiro quadro eu falei como eu tinha conhecido a psicologia positiva de forma informal, né? De uma maneira informal. Depois, no segundo quadro, eu falei sobre as aulas da pós-graduação, do curso de especialização e como eu tinha me interessado, ficado apaixonada pela psicologia positiva. E aí hoje eu vou contar como que eu fui convidada para participar deste livro aqui como coautora. Esse livro é uma obra, uma das primeiras obras da psicologia positiva aqui no Brasil. E foi muito interessante a maneira como eu cheguei aqui nesse convite para me tornar, então, uma coautora na área da psicologia positiva. Eu estava na Disney passando férias com a minha família e aí depois de chegar de um parque daqueles da Disney exausta, onde a gente anda sem parar, num calor daqueles, eu tomei meu banho, deitei lá naquela cama de hotel, porque cama de hotel é um espetáculo, né, gente? Ô caminha boa. E as crianças também descansando, meu marido também. Eu resolvi começar a mexer na internet, ver e-mails e também ver no Google o que que estava acontecendo de novo na psicologia positiva. Vocês não sabem o que eu encontrei. Eu, então, encontrei um seminário, um workshop de autoconhecimento que a Andréia Pérez, que é realmente uma pessoa muito conhecida no meio da psicologia positiva, acho que um dos ícones da psicologia positiva aqui no Brasil. E aí eu vi que ela ia fazer esse workshop e isso me chamou muita atenção. Eu falei, interessante, porque o que mais que eu ia fazer, né? Eu pensei, o que eu posso fazer dentro da área da psicologia positiva para estudar mais um pouco, para me inteirar um pouco mais de tudo isso que eu acho interessante, que eu quero estudar. Bom, lá dos Estados Unidos eu me matriculei, eu comprei a minha inscrição aí para participar desse workshop dela. Foi um dia inteiro de workshop. E aí terminei as férias, vim embora para o Rio, Petrópolis, porque eu moro na região serrana do Rio. Deu o dia do curso, eu fui para o curso. Cheguei lá, foi muito bom, muito bom. A André é uma pessoa muito simpática, atenciosa. E ela foi minha colega de turma, eu fiz algumas aulas com ela na pós-graduação, muito embora ela tenha se formado antes de mim. Bom, aí conversa vai, conversa vem, naqueles intervalos, ela falou assim, eu tenho uma coisa para te falar, um convite para te fazer. Eu falei, jura? Que interessante, né? Vou esperar. Ela foi, terminou o workshop e aí depois ela veio me perguntar, eu estou organizando uma obra em psicologia positiva. Você tem o interesse de participar? Você gostaria de escrever um capítulo sobre a sua atuação com a psicologia positiva? Porque ela sabia que eu sou psicóloga, ela é conhecedora disso e que eu já utilizava a psicologia positiva nos atendimentos do consultório. Bem, gente, eu falei, então vamos conversar melhor sobre esse projeto. Eu nunca tinha escrito nada assim, com um cunho mais científico, mais acadêmico, a não ser o meu TCC de conclusão do curso de pós-graduação em PP, Psicologia Positiva.
Bom, logo depois ela entrou em contato comigo e começamos a alinhavar os detalhes. Eu quis entender como era o projeto, ela me explicou pacientemente como era o projeto e aí eu topei. Eu falei, eu vou aceitar esse desafio. Já que ele chegou até mim, é porque ele é para mim, né? Bom, e aí, minha gente, eu passei horas e horas, dias e dias, debruçada, então, nos estudos da psicologia positiva aplicada ao tema que eu queria fazer. O tema que eu escolhi é TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é o meu capítulo, então, aqui nesse livro, e uma abordagem que eu considero, assim, muito importante, em virtude do quê? Em virtude do meu filho ser portador do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e eu, então, entender o quanto que seria necessário desenvolver, trabalhar o otimismo, a autoeficácia e a esperança, uma tríade no tratamento desse transtorno. E eu também tenho pacientes portadores do transtorno déficit de atenção com hiperatividade. Bom, a partir daí eu comecei a estudar e a entender, a criar o meu capítulo. E aí está, olha. Otimismo, autoeficácia e esperança. Uma tríade potencializadora de emoções positivas nos portadores de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Tá aqui o meu capítulo. E eu me apaixonei cada vez mais me interessando pela psicologia positiva e pela aplicabilidade dela. Quanto mais eu ia construindo esse capítulo, mais eu ia entendendo da importância de nós, que somos conhecedores da psicologia positiva, aplicarmos esses conteúdos, esses princípios no dia a dia, na vida no consultório. O psicólogo, ele precisa trabalhar as forças do paciente, as forças pessoais, forças de caráter dos pacientes, as potencialidades, aquilo que ele pode pesquisar e encontrar de mais virtuoso e positivo no seu paciente. Por quê? Porque todas as pessoas têm essas potencialidades. Essas qualidades humanas permeiam todos os indivíduos. E aí é o profissional que precisa saber identificar, saber elencar e elaborar estratégias para ensinar o paciente a desenvolver no dia a dia as suas próprias forças. Então eu simplesmente achei muito interessante o projeto que me foi oferecido e eu embarquei e fiz aqui a minha primeira participação como coautora num livro de psicologia positiva que foi editado aí no ano de 2016, já tem 4 anos dessa belezinha aqui que eu tanto adoro. E aqui você também vai encontrar vários capítulos de vários outros coautores, estudiosos da PP, assim como eu. Você vai ter aqui, olha, o início da psicologia positiva, 3 capítulos da Andréa Pérez, da autoria da Andréa Pérez, falando sobre a psicologia positiva, introdução à psicologia positiva, teorias da psicologia positiva, depois cenários da psicologia positiva com outros estudiosos do mundo, do Brasil e de Portugal, falando sobre um panorama da psicologia positiva. Depois, na terceira parte do livro, Felicidade, Bem-Estar Subjetivo e Emoções Positivas, vários outros coautores falando sobre as aplicabilidades da psicologia positiva aí no bem-estar, na felicidade e para as emoções positivas também. Depois vem as qualidades humanas, aí vamos falar sobre forças de caráter, assessment, forças de caráter,
como utilizar a potencialização das forças de caráter nas organizações, talentos, pontos fortes, enfim. Então, a quarta parte é sobre as qualidades humanas. E aí depois vem as organizações positivas. Olha que bacana. A psicologia positiva, ela se preocupa com a mentalidade, o aspecto subjetivo das potencialidades humanas, aquilo que traz uma qualidade de vida, as emoções positivas para o sujeito, os talentos, forças de caráter, forças pessoais, emoções positivas, otimismo, resiliência, esperança, autoeficácia, enfim, uma gama de conceitos para que você tenha uma vida melhor. Depois, uma outra parte, então, vai falar sobre intervenções e práticas da psicologia positiva, ou seja, a parte prática, aplicada mesmo da psicologia positiva. E aí vem, então, essa área da aplicação na qual eu falo sobre o otimismo, trabalhar o otimismo, a autoeficácia e a esperança. Nesse livro aqui, que você encontra no www.focoebemestar.com. Lá você encontra esse livro numa promoção de coautora para você, tá bom? E aí, o que é interessante nesse capítulo sobre o TDAH? Eu falo sobre o diagnóstico, o transtorno, como ele acontece, sinais e sintomas do diagnóstico, e também falo sobre o tratamento psicoterápico, como pode ser implementada a psicoterapia para esses pacientes. Também explico a necessidade da medicação para aquelas pessoas que têm uma agitação e um grau de desatenção e de falta de concentração muito acentuado, tá? Bem, aí vem então como eu, Ana Clara, atuo com a terapia cognitivo-comportamental para o tratamento deste transtorno e também como eu utilizo o otimismo, a autoeficácia e a esperança. O otimismo é a nossa capacidade de olhar a vida de uma forma diferenciada, entendendo que nem tudo que acontece é culpa minha, tem a ver com a minha ação. Algumas coisas sim, outras não. O otimismo é uma forma de lidar com a vida, é um estilo pelo qual nós explicamos os eventos adversos. Então, por exemplo, o portador de TDAH, ele tem muita dificuldade de atenção e aí com isso ele perde detalhes do que está sendo ensinado, por exemplo, na sala de aula. E com isso, de vez em quando, passou um mosquito, ele foi. Fulano respirou mais alto, do lado dele o coleguinha já prestou atenção naquilo. Porque nesse quadro, que é um quadro neurobiológico, a criança ou adolescente, homem ou mulher, tem dificuldade de manter a atenção por um longo período de tempo. Então ele perde o fio da meada com muita frequência. E aí ele vai acumulando sensação de incapacidade, ele acumula, por exemplo, crenças, ele desenvolve crenças muito negativas a respeito de si mesmo, mas também a respeito do mundo, das pessoas. E quando ele tem hiperatividade aí associada, que é o caso do meu capítulo, ele é agitado, ele traz uma agitação na sala de aula, em casa, no contexto social, porque parece que tem um motorzinho dentro dele. Isso traz prejuízos. Além de prejuízos escolares, academicamente falando, pedagógicos, né? Traz prejuízos emocionais e psicológicos. Por quê? Porque ele se sente inferior, ele se sente incapaz. Eu atendi um garoto, certo tempo, que ele tinha cerca de 10 para 11 anos, portador do transtorno TDAH, e ele ficou de recuperação pela primeira vez em matemática.
E ele adorava matemática, ele era muito bom em matemática. E o que aconteceu? Recuperação, e ele ficou mal, porque ele nunca, até acho que o quinto, sexto ano, ele não tinha ficado de recuperação ainda. Tinha ido bem, mas aí o transtorno começou a aparecer de uma forma muito intensa para ele. Bom, aí ele fez a recuperação com dificuldade, já era uma criança que era assistida já, tomando medicação e fazendo terapia comigo. Depois que ele fez a prova, que ele soube a nota, que ele viu que ele tinha passado de série, ele sentadinho aqui na minha cadeira no consultório, aos prantos, ele falou um palavrão, você já deve saber qual é. Eu consegui, eu sou bom, eu não sou burro, eu sou inteligente. Olha que legal, eu consegui. Você me ajudou a estudar e a entender e a prestar atenção. Isso foi fundamental, porque eu trabalhei com ele o otimismo. A capacidade dele entender que ele tinha uma dificuldade, mas que isso não fazia dele incapaz, uma pessoa incapaz. Também mostrei a ele que nem tudo é permanente, que nem tudo é abrangente, nem sempre ele iria se dar mal em todas as outras matérias. Ele ficou de recuperação em uma matéria e não em todas. Então eu fui trabalhando o otimismo, a maneira como ele poderia reinterpretar a dificuldade dele. E aí trabalhei a crença dele de que ele dizia que ele era burro, que ele não conseguia aprender. Tá? Bom, então isso foi o otimismo. Aí a autoeficácia. Bom, a autoeficácia eu trabalhei a pegada da atenção. Bora lá. Percebeu que está dispersando, volta. Prestou atenção em outra coisa, volta. É um elástico. É a musculação lá do cérebro, da atenção. Vamos lá, vamos voltar. Perdi. Volta. Se tiver dificuldade de continuar entendendo dali em diante, pede licença para a professora, pede ela para te explicar de novo. Porque a sua professora é conhecedora da sua dificuldade. E eu também fiz orientação na escola, a diretora, a coordenadora e também para a professora. Bom, e aí começamos a prestar atenção em detalhes, né, que ele tinha uma expertise. Por exemplo, ele pegava as coisas no ar, ele tinha assim um raciocínio rápido. Eu comecei a trazer esses aspectos positivos da personalidade dele, da pessoa dele, para desenvolver a autoeficácia. Eu consigo fazer, eu consigo dar conta disso. Fizemos uma planilha de estudos para ele estudar em casa e assim o ano seguinte foi bem melhor. E trabalhei a esperança. A esperança é fundamental, minha gente. Acreditar que o dia de amanhã pode ser melhor foi fundamental. Por quê? Eu mostrei para esse paciente, trabalhei com ele, a necessidade dele se dar uma chance, dele acreditar que sim, se ele se dedicasse a partir de tudo que nós trabalhamos na terapia, a partir das orientações que eu dei aos familiares, das orientações que eu dei na escola, que sim, tinha aí uma chance dele conseguir ser um aluno melhor. Olha que bacana. Tudo isso está ali contido. Está aqui contido nesse capítulo. Otimismo, autoeficácia e esperança para trabalhar as emoções positivas do portador de TDAH. Mas você encontra muito mais aqui, só passar lá no site. Bom, aí, vocês querem saber o desfecho de tudo isso? Um tempo depois, foi demorado, alguns anos depois, fiquei com esse paciente 3 anos e meio em terapia. Ele tomando a medicação, fazendo terapia, e hoje ele é aluno de medicina. Gente, eu me encho de orgulho. Essa foi uma grande oportunidade para eu utilizar os conhecimentos da psicologia positiva na terapia com o paciente para ajudar o paciente portador de TDAH. E ele hoje está fazendo medicina, o 2º ano
de medicina. Olha que espetáculo, não é? Então, olha, funciona muito bem. Essa é mais uma história minha com a psicologia positiva. Eu sou Ana Clara Bittencourt, psicóloga, especialista em psicologia positiva. Se você quer me conhecer melhor, passa lá no meu direct, passa lá no feed, veja as outras postagens e também visite o site www.foquebemestar.com. E se você se interessar, marque uma conversa comigo. Um grande abraço.